começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal, que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre justiça restaurativa. O artigo 5º determina que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo a não ser em virtude de lei. Diz ainda que não pode ser excluída da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito. E assegura quem entra com processo judicial ou administrativo e aos acusados o direito ao contraditório e à ampla defesa. Mas a justiça restaurativa vai além. Busca compensar de forma material e moral a vítima. Para falar sobre como esse encontro se dá, nós temos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o juiz Aziel Henrique, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ele atua no Juizado Civil e Criminal do Núcleo Bandeirante e coordena o projeto de Justiça Restaurativa desde 2006. Seja bem-vindo, juiz. O que é a Justiça Restaurativa? Bom, para a gente definir justiça restaurativa, a gente tem que partir do comparativo dela com o modelo de justiça criminal tradicional, que é, assim, denominado de justiça retributiva ou modelo retributivo de justiça criminal. O modelo retributivo, ele supõe a resposta ao crime, a resposta ao mal, com outro mal que se devolve ao ofensor. E a justiça restaurativa, ela parte de outro pressuposto. O pressuposto de que essa resposta ao crime, porque o crime provoca danos na pessoa e nas comunidades, essa resposta deva ser formulada sob a forma de resolução, de reparação, de restauração daquelas relações feridas em virtude do crime. E também está aqui conosco a psicóloga Helena Maria Costa, do TJDF. Especialista em terapia familiar, ela exerce a atividade de mediadora de conflitos desde 2005 e é supervisora substituta do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do programa Justiça Restaurativa. Seja bem-vinda, doutora Helena. Obrigada. Qual é a preparação que um profissional que trabalha com justiça restaurativa deve ter? O mediador, necessariamente, ele precisa ser treinado para exercer essa atividade. E ele precisa ter desejo de trabalhar com isso antes de mais nada, né? E ele precisa também ter bom senso, humildade para entender que não sabe de tudo, que ali ele vai ser um facilitador daquela comunicação, e um respeito muito grande pelas pessoas que estão ali, independentemente de serem vítimas, ofensores. E, bom, são várias questões. Mas acho que o mais importante é isso, é uma pessoa que tem que usar o bom senso e tem que acreditar no ser humano. E a busca da reconciliação entre vítima e agressor é uma prática que vem sendo aplicada com sucesso em vários países. No Brasil, a experiência já acontece em estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Minas Gerais. Colocar vítima e agressor frente a frente, uma iniciativa que vem dando certo em vários países. Estimulada pela Organização das Nações Unidas, a Justiça Restaurativa busca reconciliar as pessoas envolvidas no processo e reparar os danos provocados. Eles botam ali para conversar, dar conselho para um lado, um conselho para o outro, e a gente vai chegando e vê que não é nada daquilo, aquela briga toda por nada. Desde 2005, pessoas como o seu José estão sendo beneficiadas pelo programa desenvolvido neste fórum em Brasília. A participação é voluntária. A sessão acontece com a presença de psicólogos e assistentes sociais. Os familiares de vítimas e agressores também são bem-vindos. Nós estamos pensando em juntar todos aqueles envolvidos, aqueles interessados, incluindo aí a própria comunidade, para juntos atuar em busca de uma resposta que realmente restaure essas relações. Esta desembargadora de Minas Gerais, onde a Justiça Restaurativa também atua, explica que uma grande vantagem é a diminuição da reincidência criminal. É um índice mínimo de reincidência, porque a solução é construída pela própria pessoa. E quando ela é chamada a construir uma solução, ela cumpre aquilo que ela participou da construção. Doutora Aziel, existe algum estudo de reincidência dos criminosos que passam pela justiça restaurativa no Fórum do Núcleo Bandeirante? Nós não temos um estudo pontuado, voltado para essa questão do índice de reincidência. Talvez seja necessário esclarecer que, no Distrito Federal,
o programa lida com os chamados crimes de pequeno potencial ofensivo, que são geralmente conflitos entre... os que nós encaminhamos para o programa são geralmente conflitos entre vizinhos, entre pessoas que têm uma relação continuada e que, se envolvendo em um delito, isso provoca um desarranjo naquela comunicação, naquela comunidade. Então, não temos esse estudo voltado para essa questão da reincidência. O que a gente tem é uma percepção de justiça muito mais positivo das pessoas que passam pelo processo. Ainda quando não há acordo, a gente tem essa percepção de que a resolução dos conflitos pelo método da solução pacífica, com a contribuição de cada qual deles, traz uma sensação de justiça muito maior. O fato da pessoa querer participar faz toda a diferença no resultado final, né? Faz sim, porque ela se sente, desde o início, respeitada, né, nos seus interesses, nas suas necessidades. Ela faz essa escolha, então a gente costuma dizer assim, então ela banca o preço dessa escolha. Qual é? Participar desse processo, início, meio e final, participa da construção desse acordo, então ela participa do resultado, né, desse processo restaurativo, e a possibilidade de ser cumprido ali o que foi acordado entre eles é muito maior, é muito grande. E o que acontece se o acordo for feito e não for cumprido? Essa é uma questão que a gente lida assim com poucos casos, porque justamente por participarem da elaboração e da construção dessa, que virá a ser uma sentença homologada pelo juiz, quando homologada pelo juiz, essas pessoas ali estão de acordo que precisam cumprir aquilo ali. E a gente acompanha, após a assinatura do termo de acordo restaurativo, nós acompanhamos por mais 6 meses o cumprimento disso daí. E acompanhamos como? Ligamos, perguntamos como as coisas estão. E quando há algum descumprimento de alguma cláusula, vamos dizer assim, as pessoas nos reportam, a gente convida, senta novamente, a gente chama de revisão desse acordo. O que está acontecendo que não está sendo cumprido? E muitas vezes são pequenas coisas que a gente talvez não tenha percebido lá, os conflitos subjacentes, que a gente também costuma e precisa identificar, né? Mas são poucos casos, sinceramente falando, são pouquíssimos casos. Aí, se acontece o que você está perguntando, se acontece de descumprimento total desse acordo, o que a gente orienta para a pessoa que está sendo, né, vitimizada? Registra a ocorrência. Juiz, como é que a justiça restaurativa é acionada? Os próprios envolvidos é que tem que procurar o judiciário? Bom, quando a gente fala de justiça restaurativa, nós estamos falando de processo criminal, nós estamos falando de crime. E os crimes, o início do procedimento de apuração e de persecução e de punição, ele se dá pelos canais oficiais, né? O primeiro ato de apuração de um crime é o registro de um boletim de ocorrência, normalmente, não é? Então, não é o caso de a pessoa voluntariamente procurar a intervenção do Poder Judiciário através do programa de Justiça Restaurativa para resolver aquele litígio. Se o litígio se caracteriza como crime, ele deverá estar formalizado em um processo criminal. Então, a partir da formalização no processo criminal é que ele será encaminhado, e a partir da percepção dos operadores do direito de que aquele é um caso que recomenda uma intervenção restaurativa, é que ele será encaminhado com a sugestão às partes de que participem, e então aí é que vai começar o envolvimento com a equipe técnica que vai então conduzir o processo. Doutora Helena, e para as vítimas é um passo muito grande aceitar esse encontro com o agressor, não é mesmo? Então, essas pessoas, elas são preparadas, né? A gente faz o acolhimento dessas pessoas separadamente, que a gente chama de encontros privados, e ali nós vamos explicar como funciona esse programa, né? O que se espera no decorrer desse processo restaurativo, e depois disso tudo, elas vão decidir, depois dessa apresentação, elas vão decidir se querem ou não. Na verdade, a gente tem uma técnica de empoderamento dessas pessoas, tanto de vítima quanto de ofensor, porque não é fácil, depois de um conflito, estarem ali. Colocar os dois juntos e sair tudo bem. Mas para se encontrarem ali, eles estão preparados em sessões privadas, às vezes numa média de 2 sessões privadas para cada um, para um encontro conjunto. Nesse encontro conjunto, a gente chama, então, de encontro restaurativo,
E a gente só convida para o encontro restaurativo quando a gente percebe que essas pessoas têm interesses comuns, têm vontade de estar ali, né, de se encontrarem, conversar sobre o que houve, falar dos sentimentos, de como ficaram com isso tudo, dos danos, né, especialmente a vítima, dos danos que sofreu e o que é que ela gostaria que acontecesse para se sentir reparada. E é nesse sentido que nós vamos trabalhando. Mas a qualquer momento também, se ela quiser, vítima ou ofensor, pode desistir. Né? É uma questão, é voluntário. Então elas sabem disso desde o início e também a desistência ali é muito rara. Eu gostaria de fazer nesse ponto uma distinção do procedimento restaurativo com o procedimento retributivo. No processo tradicional, a vítima tem um papel secundário e passivo, quase de nenhuma importância a não ser na contribuição para a apuração do delito e muito raramente vai além disso. Embora o juiz deva, no processo criminal, adotar algumas medidas de proteção à vítima, como, por exemplo, informar, no caso de prisão ou de soltura do acusado, informar a vítima, ao ofendido, a sentença que foi aplicada, impor a indenização nos casos em que o dano material está evidenciado e quantificado, mas é, de qualquer maneira, um papel um tanto passivo. No procedimento restaurativo, a vítima tem um papel de protagonista nesse processo. Ela realmente assume um papel muito maior e essa presença é que faz uma grande diferença em relação ao modelo retributivo. Agora, existem barreiras que eu acho que são de natureza cultural, ainda muito difíceis de ser rompidas, que é essa disposição das vítimas, como também dos infratores, de se dispor a encarar aquele ofensor num ambiente público e falar de uma verdade que não seja a verdade verbalizada através do discurso jurídico. Essa é uma dificuldade que não é fácil de ser rompida, mas quando ela é rompida, a gente vê ganhos muito positivos. E tem crescido a procura? A leitura que a gente pode fazer é de que tem crescido o interesse no meio jurídico, no meio acadêmico, pelo discurso restaurativo. Não é fácil de se estruturar um programa que tenha um conjunto de recursos suficientes para se fazer uma adequada abordagem restaurativa. Eu falo da minha experiência no Juizado Especial Criminal, que, como já disse, se limita aos crimes de pequeno potencial ofensivo. A literatura recomenda, na verdade, que a justiça restaurativa é tão mais valiosa quanto maior seja a ofensividade dos crimes. Mas não há ainda uma experiência registrada de um programa de justiça restaurativa voltado para crimes de médio potencial ofensivo relacionado com adultos. A gente sabe que há em relação aos crimes de infância, mas não em relação, da juventude, não em relação aos casos de adulto. Ainda tem muito se andar aí, né, doutora? Muito para se andar. E no próximo bloco, você vai saber mais sobre justiça restaurativa. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são a psicóloga Helena Maria Costa e o juiz Aziel Henrique, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. No programa de hoje estamos falando sobre justiça restaurativa. E apesar desse tipo de solução de conflitos já ser uma realidade no país, ainda não é prevista em lei. Mas um projeto está em discussão no Congresso Nacional e pretende incluir no Código Penal e no Código de Processo Penal a utilização facultativa da justiça restaurativa. Doutora Helena, como é que vocês avaliam essa discussão? Nós soubemos agora que a resolução 125 do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que vem orientando nesse sentido, né, de mediações nos tribunais brasileiros, essa resolução está sendo reavaliada para incluir essa mediação vítima-ofensora, essa mediação criminal. Então, isso é uma boa notícia para todos nós. Doutora Aziel, e o que muda com a inclusão dessa resolução e também se for aprovado o projeto de lei? A resolução 125, que institui uma política pública no âmbito do Poder Judiciário para a resolução pacífica dos conflitos, ela foi editada inicialmente voltada para os conflitos cíveis e de família.
Então, nós temos notícia de que ela está sendo revista, como mencionou a Helena, para incluir também a mediação vítima-ofensor, que é uma das metodologias, um dos instrumentos da justiça restaurativa. A gente entende que essa alteração ela vai criar um estímulo a mais para a criação, a implementação de novos programas. Eu, todavia, ainda acho que só com um marco legal estabelecendo isso como um direito da vítima, como um direito do ofensor, a participação em um programa de justiça restaurativa, é que vai dar um pouco mais de consistência nessas iniciativas. E eu digo isso porque há casos em que o sistema de justiça criminal, conforme ele está modelado hoje, ele não permite todos os recursos para que as pessoas possam fazer esse encontro. Depende muito da disposição dos operadores do direito, numa questão que é essencialmente marcada pelos princípios da legalidade. Hoje a ONU ela recomenda a justiça restaurativa, mas isso é obrigatório nos países membros ou não? Não, a ONU desde o ano de 99 ela vem emitindo resoluções recomendando a adoção de práticas restaurativas. A última resolução de que eu tenho notícia, que foi uma resolução bastante ampla, é a de 2002, a resolução número 12 de 2002. Ela volta a recomendar aos países que adotem práticas restaurativas, exorta os países que instituam práticas restaurativas, que instituam leis facultando as partes, isso no contexto de uma preocupação especialmente com as vítimas. Uma preocupação que, como eu já mencionei anteriormente, traz essa diferença entre o modelo restaurativo e o modelo retributivo, de dar um valor, de dar um papel à vítima no processo criminal. Mas não é uma obrigação, naturalmente, é uma recomendação aos países que assim o façam. E o que pensam as pessoas nas ruas sobre a possibilidade de encontro entre vítima e agressor? A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. A gente tem que perdoar o próximo, né? Mesmo que, dependendo da ofensa, a gente tem que aprender a perdoar. Depende de qual crime, eu acho. Porque, dependendo da gravidade, eu aceitaria. Dependendo, talvez não. Cumpriu a pena, eu acho que já basta, já. Não precisa pedir perdão pra mim, nem recompensa, não. Ele já cumpriu o que tinha que cumprir na justiça. Desculpar um criminoso, acho que não vai ajudar ele, não vai ajudar em nada ele. Ele cometeu uma coisa errada, fez alguma coisa errada com a pessoa, né? Tem que pedir desculpa. Se ele tá realmente arrependido. Desculpa não, acho reparar os bens só da pessoa que ele furtou. Acho que é a forma dele pedir desculpa. Todo mundo tem seu livre-arbítrio, todo mundo pensa antes de fazer qualquer coisa. Então acho que eu não perdoaria, não. Doutora Helena, as pessoas estão preparadas para esse tipo de restauração? Então, o que a gente percebe é que as pessoas ainda desconhecem, né, como que funciona esse processo restaurativo, de restaurar as relações. Então, é possível, nesse processo restaurativo, de restaurar emocionalmente, psicologicamente esse dano e material também. As pessoas conversam sobre isso, né? Tivemos casos lá que, durante uma briga, sumiu celular, corrente de prata, um óculos de marca. E isso foi conversado, foi possível ressarcir isso daí. E tudo é um processo de conversa sobre isso, de forma respeitosa, né? Os mediadores, então, eles participam dessa forma, auxiliando, né, nesse diálogo, na transformação dessa comunicação, que lá fora estava violenta, tanto é que virou um conflito, e agora de forma respeitosa. É possível, sim. A experiência tem nos mostrado, desde 2005, 2006, que as pessoas têm entendido que mais vale sentar, conversar e resolver um conflito do que manter esse conflito emocionalmente é muito desgastante. Então, a experiência tem mostrado isso e a gente tem visto isso diariamente. Doutora Ziel, a doutora Helena falou ali em danos materiais. Como é que é feita essa avaliação na hora de propor um acordo para se ressarcir os danos? Num procedimento aberto, como é o procedimento de negociação ou de mediação, há sempre espaço para a participação de ambas as pessoas, inclusive na aferição dos valores que eventualmente vão ser objeto da reparação. Pode-se dar de a vítima apresentar um valor estimado do dano e de o ofensor apresentar uma proposta de valor inferior, e as pessoas se comporem em relação a um objeto, quer dizer, o valor da reparação, ele também é objeto de negociação no âmbito do encontro restaurativo. Agora, eu queria também mencionar essa questão relacionada com o perdão. O perdão é um ingrediente libertador
inclusive para a vítima. Mas o foco da justiça restaurativa não é o perdão, não é só o perdão. O perdão pode vir como ingrediente. O foco da justiça restaurativa é a restauração das relações e a participação da vítima com um papel protagonista na definição do processo. Pode se dar de um encontro restaurativo, resultar de muito ganho, sem que haja um perdão, mas a vítima tendo, sim, um papel definidor no modelo de resposta, no modelo de punição a que o ofensor será submetido. Doutora Helena, e as famílias também participam, não é mesmo? Por que esse papel das famílias também é importante? Então, um diferencial da justiça restaurativa é que nós trabalhamos com a vítima, com o ofensor e com os apoiadores. Quem são? Apoiadores são pessoas da comunidade ou pessoas da confiança dessas partes, pessoas que vão auxiliar, né, apoiar a resolução desse conflito. A gente, então, convida o restante da família, porque a família, não existe ex-família, né? Então, esses membros vêm e, na verdade, eles até agradecem a oportunidade de estarem ali, porque é um assunto que afeta indiretamente. Tá, por exemplo, 2 irmãos brigando, mas isso afeta o restante do núcleo familiar, com certeza. E participar na resolução disso, no entendimento deles, a gente percebe que é assim, um processo mesmo de participação. Eu posso contribuir, então eu vou contribuir. Né? Eu quero um bom resultado, eu quero minha família mais tranquila, eu quero um ambiente saudável. Eu vou fazer o possível. Então, todos... E vai ajudar a cumprir o acordo ali também, né? Isso, funcionam também os apoiadores, eles funcionam como padrinhos desse acordo lá fora, fora do tribunal. E tem dado muito certo. Casos de família, de vizinhança, ambiente de escola, ambiente de trabalho. Então, os apoiadores são pessoas também fundamentais. Agora, juiz, quando envolve a área penal, isso influencia do tipo de punição que o agressor estaria sujeito numa pena, por exemplo, ou são processos que um anula o outro? Veja, no âmbito do juizado especial, nós temos um espaço de consenso institucionalmente estabelecido. A lei cria um espaço de consenso, que tanto pode ser aplicado nos crimes em que a iniciativa depende da vítima, quanto nos crimes em que a iniciativa depende exclusivamente do Ministério Público. Então, no âmbito desse espaço de consenso, é possível que as pessoas estabeleçam qualquer das medidas que sejam consideradas razoáveis, que não violem direitos e que seja satisfatória para ambas. Então, é livre para que as pessoas estabeleçam essa medida. No caso de um crime cuja pena ultrapasse esse espaço de consenso que é estabelecido na lei, eu creio que há também espaço para muito ganho de vítima e ofensor, mas a questão da modalidade de punição, ela talvez fique um pouco comprometida. Talvez não se possa dar às partes toda a amplitude, pelo menos com a ausência de marco legal, não se possa dar às partes toda a amplitude de definição do modelo de resposta. Mesmo assim, acho que há muito espaço para ganhos. Doutora Helena, pela experiência que a senhora tem tido, a senhora acha que isso ajuda a desafogar o judiciário? Os casos são resolvidos lá e acabam não se tornando brigas maiores que dependessem de mais tempo? Na medida em que as pessoas saiam dali, desse processo restaurativo, satisfeitas, né, com o resultado ali obtido, com esse acordo de uma convivência respeitosa daí para frente. Certamente, e como a gente acompanha por 6 meses, essa reincidência é muito pequena, né, e as pessoas saem satisfeitas e ainda mais, elas compreendem e às vezes até aprendem, internalizam mesmo essa outra maneira de resolução de conflitos, de forma pacífica. Então isso, para a vida delas, daí para frente, com certeza também ajudará. Doutora Ziel, é feita alguma troca de experiência entre outros países e o que é feito aqui no Brasil? Não, o que se tem feito é sempre buscar informações na literatura sobre o que tem acontecido em outros países. Mas essa troca de experiência, embora seja uma recomendação da ONU, de que os países membros estabeleçam mecanismos, não só de troca de experiência, como também de estímulo a que outros países adotem também modelos restaurativos. O que precisa ser feito aí para poder avançar ainda mais esse modelo de justiça restaurativa? Eu penso que esse deva ser um processo cauteloso mesmo. Eu acho que existem muitos paradigmas a serem quebrados, paradigmas culturais. A gente viu aí na resposta das pessoas sobre essa questão do perdão, a impressão que se tem de que um modelo com participação da vítima, um modelo mais aberto, seja um modelo
de passar a mão na cabeça de criminoso, mas não é disso que se trata. Então, é preciso que haja uma mudança cultural, mas é preciso que se pense também no modelo legal, no marco legal, que possa institucionalizar. Eu acho que é um dos pilares de uma mudança tão profunda, tão grande, numa questão que é pautada pelo princípio da legalidade, como é o caso da justiça criminal. É preciso que isso seja trabalhado. Não acho que isso seja a panaceia para resolver todos os problemas. Isso é um dos modelos de resposta, é uma das formas de resolução de conflito que deva ser estimulado, mas não para todos os casos. As pessoas precisam aprender a perdoar primeiro, doutora Helena. E até para perdoar, essas pessoas precisam se sentir respeitadas, né? E sentir que alguém se importa com elas, com a dor, né? Com o dano. E aí, depois, é possível vir o perdão. Bom, e com essa constatação nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutora Helena Maria, juíza Ziel Henrique, eu agradeço a presença de vocês aqui conosco. E você também pode fazer parte do programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre a legalidade do aborto. O artigo 5º determina que todos são iguais perante a lei e garante, entre outras coisas, a inviolabilidade do direito à vida. E para falar sobre casos em que o aborto é considerado legal no Brasil, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o advogado constitucionalista Augusto Teles, especialista na área de saúde. Também vamos conversar com Lenise Garcia, presidente do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida, Brasil Sem Aborto, e professora de microbiologia da Universidade de Brasília. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutor Augusto, eu gostaria que o senhor começasse falando para a gente se essa autorização para o aborto ela entra em conflito com o direito à vida. Eu acho que não entra em contradição com o direito à vida. Né? É o seguinte fato de a pessoa ter direito, pelo menos à vida dela, se for violado esse direito, né? Se a pessoa correr risco de vida com relação a essa gestação, eu creio que não entra em contradição com o direito à vida. E para a senhora, doutora Lenise? Para mim, claramente entra em contradição. Aliás, a legislação brasileira não prevê um direito ao aborto, né? Ela só prevê algumas situações em que o aborto não é punido. Isso é bastante diferente de dizer que existe um direito ao aborto. Agora, ela prevê o direito à vida, e esse direito à vida todo ser humano tem desde a concepção. E a discussão sobre a legalidade do aborto é polêmica. No Brasil, o procedimento é permitido em alguns casos. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não constitui crime a interrupção da gravidez quando há comprovação de má formação do cérebro do feto, o que tem ajudado a Justiça a resolver casos como o de uma adolescente gaúcha. A Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que a gestante tem o direito de interromper a gravidez, já que o feto foi diagnosticado com acrania e com exencefalia, que caracterizam má formação do cérebro. As anomalias impossibilitariam a sobrevivência do feto. Isso teria sido comprovado por exames e diversos médicos foram consultados. A mãe, uma adolescente com 3 meses de gestação, optou por não dar continuidade à gravidez. Ao analisar o caso, a Justiça levou em consideração também o estado de saúde da jovem, que estaria bastante abalada emocionalmente e ainda corria o risco de morte. O pedido para que a gestação não fosse levada adiante foi feito pelo Ministério Público. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que quem gera um feto anencéfalo, ou seja, com má formação cerebral, tem o direito de interromper a gravidez. Como no caso do Rio Grande do Sul, as pesquisas revelaram que as anomalias gerariam a anencefalia, a Justiça autorizou o aborto. Este neurologista esclarece que tanto os fetos acrâneos quanto os anencéfalos não têm chances de sobreviver. A sobrevivência é nula, né, se restringindo a poucos dias de vida.
Este advogado explica em quais casos o aborto é permitido. O Código Penal hoje, no artigo 128, ele autoriza em duas hipóteses. A primeira delas é em caso de risco para a gestante e a segunda de gravidez resultante de estupro, desde que com consentimento da vítima, né, da gestante, da própria gestante. E agora, com a DPF número 54, o Supremo Tribunal Federal então ampliou para os casos em que o feto esteja com esse tipo de enfermidade. Ele lembra ainda que a decisão do STF foi baseada em princípios da Constituição. Você exigir que uma mulher que tem na gravidez algo tão profundo, com tanto amor e vários outros sentimentos, gerar um filho que tecnicamente nascerá morto. Então, o Supremo, adotando essa técnica de interpretação, pelo princípio da dignidade da pessoa humana, ele entende que o aborto poderia se aplicar especificamente a esses casos. Doutor Augusto, a Justiça tem sempre decidido a favor da gestante que quer interromper a gravidez, em casos como mostrado na reportagem? Hoje em dia, sim, ainda mais com essa força da DPF 54, proferida pelo Supremo ano passado, tem decidido favoravelmente sempre nesses casos, desde comprovada a anencefalia. Doutor Augusto, o que é preciso para confirmar? Preciso para comprovar são exames médicos, né, assinado por 2 médicos sempre, né, e as imagens da gestação, a ultrassonografia da criança, para comprovar justamente a anencefalia. Agora, doutora Lenise, o movimento é contra aborto mesmo nesses casos, por quê? Mesmo nesses casos, eu diria por 2 razões. O primeiro, em relação à criança, né, que mesmo que ela vá ter uma vida breve, ela tem direito a essa vida, e inclusive a nossa capacidade de prever a brevidade dessa vida não é tão clara assim, né? Por exemplo, eu tive nos meus braços a menina Vitória de Cristo, que viveu 3 anos, e era exatamente esse caso, foi acrania com exencefalia durante a gravidez, só que a mãe optou por não fazer o aborto e realmente ela veio a viver 3 aninhos e assim, numa relação maravilhosa com a família, o amor todo dado a essa criança, né? Não sei até que ponto ela era capaz de amar, mas certamente ela foi muito amada e reagia, né? E também com relação à mulher, né, eu acho que é muito assim, complicado você achar que em 9 meses a situação vai se resolver, né? Quer dizer, um filho é algo que se tem para sempre, né? Essa menina nunca vai esquecer desse filho, essa adolescente que fez esse aborto, né? Então, se ela leva a gravidez até o final, mesmo que seja um momento de muita delicadeza, é claro que ela precisa de todo o apoio psicológico, apoio da família, etc., mas a experiência que a gente tem das mães que levaram até o final, elas lidam muito melhor com esse passado desse filho do que as mães que fizeram o aborto. E manter essa gravidez também não traz sofrimento para a mãe? É claro que é sofrido, mas o sofrimento faz parte da vida, né? E, inclusive, quer dizer, é o que eu digo, esse sofrimento, ele não é aliviado pelo aborto, né? Aparentemente sim, pelo menos no primeiro momento, mas mesmo quando houve o julgamento aqui no STF, a mulher que foi usada quase como ícone da que fez o aborto, né, na época, inclusive, da liminar, o que ela declarou para os jornais? Que ela não quer mais ter filhos. Ela nunca mais teve filhos e não quer ter. Isso mostra o quanto isso a abalou, né? Ao passo que a que levou a gravidez até o final, que apareceu também nos debates, a Márcia Tominaga, teve vários outros filhos depois, né? E lida bem com ter tido Felipe, anencéfalo, mas que teve um nome, que teve uma certidão de nascimento, uma certidão de óbito que está sepultado e que ela vai visitar, né? E os irmãozinhos todos também têm uma relação de amor com essa criança que passou pela família, né? Então, isso é muito melhor administrado, até psicologicamente, pela família depois. Doutor Augusto, e um profissional da medicina que se depara com um caso desse? A justiça tendo autorizado, ele pode se recusar ou ele tem que cumprir o que está determinado? Não, com certeza o profissional da saúde, o médico, no caso, ele pode se recusar a fazer, né, por questões éticas, questões morais ou religiosas, ele não é obrigado a fazer. A lei não obriga ninguém a fazer, senão em virtude de lei, né? Agora, um estabelecimento hospitalar, ele não pode se negar, já que vem a autorização da justiça. E as mulheres encontram esse apoio no SUS hoje em dia? Hoje em dia, quando é autorizado pela justiça, no caso até dos anencefálicos, as gestantes elas têm que passar pelo SUS. Esse aborto só é praticado pelo SUS e não em clínicas particulares. Doutora Lenise, e na visão do movimento, a vida começa quando?
Bom, a vida começa com a concepção, né? Tanto a vida de qualquer ser humano, na verdade a vida de qualquer ser que tem uma reprodução sexuada começa com a concepção, e isso é um dado da biologia, né? Eu não tenho como negar isso. Eu até posso questionar do ponto de vista filosófico, ético, jurídico, se todos os direitos já existem a partir desse primeiro momento, né? Agora, que já é um ser humano, né? E um ser humano específico, quer dizer, eu costumo dizer que quando o espermatozoide do meu pai encontrou o óvulo da minha mãe, ali se formou a Lenise, e ali já estava definido que eu ia ter o nariz da minha mãe e os olhos do meu pai, né? E isso é um dado da biologia. E juridicamente, doutor Augusto? Não, concordo até com a doutora, porque é o seguinte, né? A Constituição, no seu artigo 5º, ela fala que é garantido o direito à vida, né? E tanto que o Brasil também ratificou em 92 com a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, né, que o direito à vida é resguardado desde a sua concepção. Tanto que também no artigo 2º do nosso Código Civil, ele resguarda o direito do nascituro. Então, dá para se entender que desde a sua concepção já é resguardado o direito desse embrião. A gente está falando aqui dos fetos anencéfalos, mas também existem os casos de gravidez resultante de estupro e também de risco à mãe que podem autorizar a interrupção da gravidez. Nestes casos, sempre tem que ter autorização da justiça? A mulher tem que passar pelo procedimento jurídico antes de procurar o SUS? Não, especificamente não há necessidade de se passar pela justiça, né, porque a própria lei já autoriza esses casos. No caso do risco da gravidez para a mãe, do resultante de estupro e agora, recentemente, para a anencefalia, mas desde que seja tudo comprovado. E como comprovar? Como comprovar? Na questão do risco de gravidez, né, no risco à grávida, a pessoa tem que passar por um procedimento médico para ser analisada e no laudo tem que constar esse problema que vai resultar um risco à gravidez dessa pessoa. Agora, no caso de estupro, a pessoa tem que registrar uma ocorrência policial e juntamente com o laudo do IML comprovando o estupro. E aí levar o comprovante da gravidez e mostrar que foi resultante. Justamente, porque através desse boletim de ocorrência e a comprovação do laudo do IML, vão comprovar que foi o estupro que gerou essa gravidez indesejada. E para o movimento nesses dois casos, qual é a solução? O que é a orientação, doutora Lenise? Olha, a questão é que a vida tem um valor sempre, né? A questão do risco de vida para a mãe, na verdade, com a medicina atual, praticamente a gente já não tem mais esse tipo de dilema, digamos assim, né? Nós temos muitas alternativas que permitem levar a gravidez até o final, ou pelo menos até que a criança seja viável, né? Hoje em dia se antecipa o parto para o 7º mês, por exemplo, e se consegue perfeitamente superar o problema de saúde da mãe, dando sobrevida ao filho, né? Agora, a questão do estupro, ela é realmente uma questão extremamente delicada, né? E agora, a criança não tem culpa, né? Quem tem culpa é o estuprador, né? Então, a gente não mata o estuprador, né? Por que a gente vai matar a criança, né? Então, eu acho que tem que ter, isso sim, uma atenção muito especial para essa mulher, que ela seja ajudada a superar essa situação, né? E nós temos entidades que lidam com esse tipo de gravidez e, de fato, muitas vezes a mulher, sendo apoiada, né, tendo quem ampare, ela se convence, ela opta, né, por levar a gravidez até o final, mesmo que seja para depois dar essa criança em adoção, né? E a prática também que a gente vê é que muitas vezes ela fala, não, eu vou dar em adoção, e depois, durante a gravidez, ela desenvolve uma relação de amor com essa criança e já acaba ficando com o filho. Muda de ideia. Muda de ideia. E nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje os nossos convidados são Lenise Garcia, presidente do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida, Brasil Sem Aborto, e o advogado constitucionalista Augusto Teles. Eles conversam conosco sobre a legalidade do aborto. No Brasil, o aborto é tipificado como crime contra a vida pelo Código Penal. A lei traz como exceção o aborto necessário, quando há risco para a gestante ou em caso de estupro.
A pena para o aborto feito nos casos não previstos pela lei é de detenção de 1 a 3 anos para a gestante. Para quem provoca o aborto sem o consentimento da mulher, a pena é de reclusão de 3 a 10 anos. Se houver este consentimento, a reclusão é de 1 a 4 anos. Doutor Augusto, essa pena pode ser maior se resultar em risco de morte para a gestante? Se ocorrer alguma, no aborto, se ocorrer alguma lesão grave à gestante ou vir ocorrer o óbito, a pena pode ser aumentada em 1/3 do já previsto em lei. Agora, essa punição, doutora Lenise, tem inibido a prática do aborto ou precisaria ser mais rígida para ter um efeito maior? Eu acho que não é a questão da pena propriamente. O grande problema é a impunidade, que, aliás, acontece não só nesse crime, como em inúmeros crimes aqui, né, infelizmente. Quer dizer, na verdade, não existe uma vigilância sobre as clínicas de aborto, sobre a comercialização de medicamentos abortivos, né? A gente vê que é muito raro, né, que entre a polícia, por exemplo, numa clínica de aborto, sendo que em boa parte das cidades todo mundo sabe onde fica, né? Então, realmente, eu acho que isso teria que haver algo nesse sentido. Agora, de qualquer forma, a penalização, a meu ver, ela é necessária, mas não é suficiente, né? O que nós precisamos mesmo é de políticas públicas que ajudem a evitar a situação, né? Que haja o amparo à gestante, como eu comentava anteriormente, né? Que você cuide do assunto sobre outro enfoque. E essas clínicas, é feito algum tipo de fiscalização para tentar coibir essa prática? Isso, muito pouco, né? Raramente a gente vê, e geralmente porque houve alguma denúncia muito concreta ao Ministério Público, por exemplo, há não muito tempo em Fortaleza houve um caso desse tipo, que era até o ex-prefeito de uma cidade ali próxima a Fortaleza, que era o dono da clínica, né? Então, e aí o Ministério Público investigou e chegou realmente a prender essa pessoa, né? Mas são casos raros, a gente conta nos dedos, né? Doutor Augusto, e esse pode ser considerado um problema de saúde pública? Porque a gente vê muitas notícias de gestantes que morreram em decorrência de abortos clandestinos. No meu entender, sim, né? Isso aí, qualquer morte hoje em dia, ainda mais em uma proporção enorme como é o aborto hoje em dia, é um caso de risco à saúde pública. Principalmente aqui, ainda mais com inúmeras clínicas clandestinas, né, que não tem higiene nenhuma para fazer esse tipo de procedimento. E o que precisaria ser feito? Maior fiscalização, maior conscientização dos riscos que essa prática traz? O que poderia ser feito para poder diminuir esse problema? Eu acho que assim, o Ministério da Saúde deveria criar alguma superintendência, alguma coisa voltada com relação à fiscalização dessas clínicas, né? Somente clínicas particulares, ou então apurar mais denúncias com relação a clínicas clandestinas, né? Fazer uma vigilância fortemente, uma operação enorme voltada para isso. Os movimentos contra o aborto, doutora Lenise, eles trabalham nesse sentido também, de ficar atentos, de receber denúncias e levar adiante? Não, algumas vezes sim. Esse caso mesmo de Fortaleza foi, né, uma denúncia que veio de um movimento pró-vida, né? Agora, como eu comentei, eu acho que, digamos assim, esse é um ponto que é necessário, mas não é o foco principal, né? O foco principal, realmente, acho que está muito mais na prevenção, né? No esclarecimento, na educação, né? Aí que você precisa realmente facilitar que o aborto não aconteça, né? Agora, é preciso dizer também que os números, né, com relação a mulheres que morrem, por exemplo, eles... O que a população pensa está muito equivocado a esse respeito, porque esses números são inflados, né? Se a gente vai às próprias estatísticas do SUS, aos números oficiais, não chegam a 100 mulheres por ano no Brasil, né? É claro que toda a vida nos preocupa, mas não chega a ser, né? Morre mais mulher de picada de cobra no Brasil do que de aborto clandestino. E nas ruas as pessoas falam sobre aborto. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. É uma vida, né? Então a gente tem que preservar a vida. Então eu sou contra o aborto. Eu sou contra o aborto, mas eu acho que vai da cabeça da pessoa, né? Se ela foi estrupada ou alguma coisa assim, tem um filho, a gente tem que cuidar. Mas se ela não quer, a gente tem que também dar a opção para ela. A dona do corpo da pessoa é a própria pessoa, né? Ele é quem tem que decidir. Não tem que ter nada de reprimir, então não é democracia. O aborto, sinceramente, não é pecado, né? E é uma vida que você está... tipo um assassinato. Tirar a vida de uma pessoa inocente que não tem como se defender. Já em caso de alguma doença, sim, eu seria a favor. Sou contra,
Eu acho que ninguém tem direito de tirar uma vida antes de nascer, né? Doutora Lenise, a gente viu aí pelas respostas que o tema é polêmico. A questão religiosa ainda influencia muito? Eu acho que eu não acho que se tenha que tomar o assunto como um debate religioso, né? Agora, a perspectiva religiosa, sem dúvida alguma, influi nos princípios da pessoa, né? E eu penso que o respeito pela vida do outro, que a religião, de uma forma geral, incentiva, né? Eu penso que ela também influi, nesse caso, em haver, né, essa preocupação especial com alguém que não tem como se defender, né, como é o caso da criança, né? Doutora Augusto, como é que esse tema é tratado em outros países? A legislação brasileira é seguida também em outros países ou cada um tem um entendimento diferente, é um tema diverso? Isso é um tema muito polêmico, né? Porque tem países que autorizam o aborto e consideram o aborto legal, né? Mas só que tem vários outros países que ratificaram ao Pacto de São José da Costa Rica, né? Que é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que prevê essa prática como um crime, né? Então, não aceita de forma alguma. Agora, aqui no Brasil, as pessoas têm a consciência dessa questão dos casos em que pode ser praticado de forma legal? As pessoas sabem que podem procurar o SUS ou a justiça nesses casos? Ou ainda falta muita consciência? Eu acho que ainda falta muita consciência. Não é todo cidadão que tem uma curiosidade de pegar uma Constituição, pegar um Código Penal para ler e ver em que casos é possível o aborto. Doutora Lenise, os dados da OMS mostram que 1 em cada 9 mulheres já realizou algum aborto na vida. É um número muito alto? É um número muito alto. Agora, é um número também que eu acho difícil você ter uma certeza com relação a ele, principalmente nos lugares em que o aborto é clandestino, né? Porque como que eu vou fazer uma estatística? Pode ser maior ainda, né? então? Então, eu acho que pode ser maior como pode ser menor, né? Agora, nos países em que o aborto é legalizado, realmente a gente vê que há um aumento no número de abortos, né? Então, isso também é uma questão preocupante, né? Porque às vezes se apresenta a legalização como se fosse uma solução e, na verdade, a gente vê que ela vai criando uma, digamos assim, quase que uma anestesia, né, da consciência com relação ao problema que o aborto representa, né? E o aborto também, ele é um risco para a mulher. Eu acho que isso precisa ser dito, né? Não só o aborto clandestino. Em qualquer situação em que se faça o aborto, né, aumenta o risco físico e o risco psicológico com relação à mulher, né? Então, há artigos científicos publicados que mostram que, ao longo do tempo, né, a mulher que já fez um aborto tem mais depressão, precisa de mais atendimento psicológico, tem mais tendência a suicídio. Quer dizer, é todo um conjunto de questões que não são vinculadas apenas ao momento em que ela faz o aborto, mas ao resto de toda a sua vida. Existem estudos, doutora Lenise, que mostram se mudou a situação em países onde o aborto é legal? É interessante, porque haver o aborto legal não significa que deixe de haver o aborto clandestino, né? E isso há indicações, sim, né, de que em muitos países em que o aborto é legal, mesmo assim você tem, né, o aborto clandestino, até porque muitas vezes a moça recorre ao aborto porque ela não quer que saibam que ela engravidou, né? Então, ela não se apresenta oficialmente para fazer o aborto, né? Ela continua buscando um modo clandestino de fazer esse aborto para que não se saiba da sua gravidez. Faz né? isso para justamente fugir, né, fugir das estatísticas, né? E para mim, justamente isso, para esconder da família, que teve ali, ficou grávida, né? Então, isso aí é fundamental, que seria, mesmo que seja legal, tem que ser feito um estudo muito aprofundado, justamente com isso, para não ocorrer esse tipo de questão. Agora, qual é, então, a solução? Porque a gente vê que tem muitas campanhas de prevenção de gravidez, de contraceptivo, e continua havendo um número indesejado de gestações. O que precisa ser feito para poder mudar essa situação? Bem, no meu entender, assim, hoje em dia, a mídia social, você tem acesso em qualquer lugar. Então, falta de informação não é. Eu creio que ainda falta, assim, como a maioria dessas gestações indesejadas ocorre na adolescência, o Ministério da Educação poderia fazer assim, uma questão de orientação sexual melhor para essas pessoas, né, para os adolescentes.
E para a senhora, doutora Lenise, o que precisa ser feito? Eu também penso que a questão é principalmente educação, né? E a ideia, por exemplo, de que a pílula ou os métodos anticoncepcionais diminuem a gravidez indesejada, a prática tem mostrado o contrário, né? Onde você tem esse tipo de campanha, acaba aumentando, porque na realidade se cria uma falsa ideia de que aquela relação é segura. Né? Então, e você tem falhas, evidentemente, ainda mais com pessoas jovens, que muitas vezes não sabem. Então, a questão não é comparar, né, a relação sexual feita pela adolescente com proteção ou sem proteção, mas a relação que ela faz ou não faz. Né? Quer dizer, na realidade, a gente perdeu, digamos assim, na sociedade, né, a ideia da espera, né, do momento adequado para começar a ter uma vida sexual, né, ativa. Então, eu acho que tudo isso precisa ser muito bem trabalhado, né? São questões de fundo e que, muitas vezes, as meninas não têm muita clareza com relação a isso, com o valor do seu próprio corpo, né? Com o valor da sua dignidade, com o que significa ser mãe. Né? Então, eu acho que tudo isso precisa ser muito bem trabalhado na educação e que aí sim a gente teria um efeito. A conscientização tem que ir além, então, né? Além, é uma coisa muito mais profunda. Exatamente. E ainda vim da própria família, né? Porque eu acho que hoje em dia ainda a própria família ainda tem aquela barreira de conversar, a mãe ou o pai conversar com a filha ou com o filho sobre a questão sexual, né? Mesmo que seja muito antes do momento esperado ou não passa orientação. Então, seria até aconselhável ao Ministério da Educação fazer um programa justamente voltado na orientação sexual. Doutora Lenise, como é que está essa discussão sobre a legalidade do aborto? Não, essa discussão está no mundo inteiro, né? E, inclusive, nos lugares em que é legal, existe a discussão de tornar ilegal, né? Nós já tivemos alguns países que retornaram a legislação, como Polônia, por exemplo, e nos Estados Unidos, que é a legislação por estados, a gente tem estados que têm feito uma legislação mais restritiva em relação ao aborto. Né? Então, ou seja qual for o estado da legislação, é hoje um assunto polêmico. O senhor concorda, doutor Augusto? Eu concordo plenamente, porque tanto que até a nossa presidenta, hoje em dia, ela é totalmente contra a abolição, a legalização do aborto no Brasil. Nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutora Lenise Garcia, doutor Augusto Teles, eu agradeço a presença de vocês aqui no estúdio do Artigo 5º e lembro que você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá! Começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal, que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre casos em que a liberdade da pessoa pode ser restringida, como na internação de dependentes químicos. O artigo 5º determina que todos são iguais perante a lei e garante, entre outras coisas, o direito à vida e à liberdade. A Constituição diz ainda que é livre a locomoção no território nacional em tempos de paz. E para falar sobre a internação de dependentes químicos, nós temos duas convidadas no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco a professora de Psiquiatria, Maria das Graças de Oliveira. Ela é coordenadora do Laboratório de Psiquiatria e Humanidade da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. A dependência química, ela é uma doença? Segundo o DSM-4, que é o Manual Estatístico e Diagnóstico da Associação Psiquiátrica Americana, e a Classificação Internacional das Doenças da Organização Mundial da Saúde, considera-se um transtorno psiquiátrico aquilo que traz sofrimento ao paciente e restrição à sua vida, restrição às potencialidades da sua vida, né? Às suas possibilidades de realização. Então, nesse sentido, a gente considera, sim, um transtorno psiquiátrico. E que tipo de profissional se envolve no tratamento? Olha, idealmente falando, todos os tipos de especialistas afeitos ao comportamento humano, afeitos à saúde mental. Então, psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais,
enfermagem especializada em saúde mental, né? Existe hoje também toda uma abordagem, toda uma defesa de que esses pacientes possam ser tratados intersetorialmente, então também com a contribuição de outros setores, que possam facilitar, por exemplo, a sua reinserção profissional, que possam facilitar a sua reinserção social. Também está aqui conosco a advogada Elaine Rodrigues. Ela organiza eventos ligados ao desenvolvimento da cidadania. Seja bem-vinda, doutora Elaine. Muito obrigada. Que tipo de internação é possível para um dependente químico? Bom, nós temos a internação voluntária, que é quando o dependente químico procura por suas próprias pernas o tratamento ou uma internação. A involuntária é quando esse dependente químico ele está fragilizado psicologicamente ou até fisicamente e a família, alguém que tenha o convívio com esse dependente pleiteia essa internação. E o compulsório, que é o determinado pelo judiciário, onde se faz o pedido junto ao judiciário para que essa internação se efetive. E quem pode fazer esse pedido? Bom, via de regra, é comunicada a situação do dependente químico para o Ministério Público, com uma avaliação de um médico, com o CRM, assistência social, isso é levado em juízo e o juízo faz a determinação. Não raro, há um envolvimento desse dependente com o crime. E o que não falta são histórias de vida desperdiçadas com o vício. Para muitos, a mudança de comportamento só é possível com a ajuda de profissionais. Em clínicas particulares ou públicas, eles buscam ajuda para se livrar das drogas. Foi difícil dar os primeiros passos para chegar ao caminho de uma mudança de vida. Este jovem de 19 anos conseguiu reconhecer a dependência e pediu para ser internado. Conheceu a droga com amigos. O vício ficou cada vez mais forte. O comportamento também mudou. Muitas vezes o rapaz era agressivo com a família. Descobriu o mundo do tráfico. Eu já não tinha mais dinheiro para bancar as minhas festas, bancar as minhas drogas. Então, um amigo virou e falou que conseguiria para mim meio quilo de maconha. Desse meio quilo passou para 1, de 1 passou para 3, de 3 passou para 5, 10. E assim foi. Já tinha emagrecido 10 quilos. Foram 20 dias de consumo diário de drogas químicas, cocaína e depois o crack. E nesse momento eu peguei e me vi. Me olhei no espelho e vi tudo que eu estava perdendo. Da casa que eu morava para onde eu fui morar sozinho. Então eu comecei a pôr na balança. Na clínica que faz tratamento, existem outras 40 pessoas na mesma situação. Muitos são jovens como ele e já lutam para se livrar do vício. Aqui, desde a chegada do paciente até a alta, o atendimento tem a conversa como principal instrumento de trabalho. Uns chegam muito enraivecidos, outros solícitos, outros muito angustiados. Vem por vontade própria ou trazido por alguém, ou indicado por um profissional, ou trazido pela empresa. Isso não importa muito. O que importa é eles conseguirem sentar na nossa frente e começar a falar sobre o que é que eles estão vivendo. Há mais de 20 anos, a psicanalista Janete Crissac trata de dependentes químicos e diz que o acompanhamento de profissionais é fundamental para vencer o vício. Eles sozinhos, no silêncio deles mesmos, o que surge é a vontade, que eles nomeiam de fissura, e a imperatividade de ir usar. Ao passo que, sendo assistidos, eles estão o tempo todo ocupados com isso, mas de um outro lugar, questionando por que isso acontece, quando acontece, o que acontece com eles quando eles sucumbem a esse desejo. Então é um mergulho para uma descoberta, ao mesmo tempo que eles ficam ausentes do consumo. O mais difícil é resistir, evitar as recaídas, mas quem está nesta caminhada garante que vale a pena buscar um futuro diferente. Eu quero ocupar um lugar que sempre foi meu, mas eu não estava ocupando. Né? Meu espaço de bom filho, né? de conversar com meu pai como eu nunca conversei, como eu estou conversando agora, né? Da gente poder ter um relacionamento bem melhor.
Professora Graça, a gente viu aí exemplo de um jovem que ele buscou voluntariamente a internação, mas isso é a exceção ou é a regra? No Brasil nós não temos dados estatísticos que permitam que a gente possa afirmar, né? Mas pela minha prática clínica, pelas minhas observações, eu diria que é a exceção, né? Porque a dependência química é uma doença, né? É um transtorno que vai fazendo com que a única fonte de interesse e prazer do indivíduo seja o consumo da droga. Outras atividades, outras relações, outros campos da vida perdem completamente o valor reforçador. Então o indivíduo se volta inteiramente para o consumo da droga. Então o que acaba acontecendo, Flávia, é que o conselho dos pais, o conselho dos amigos, tudo isso perde o sentido para esses pacientes. Então, em geral, quando eles chegam a um nível realmente de extremo sofrimento, a um nível de extrema angústia, aquilo que se chama comumente de fundo do poço, é nesse momento que muitos pacientes acabam, então, procurando auxílio, né? Mas até chegar lá, não é tão longo o caminho, mas também não é tão curto, não é tão rápido. É um caminho difícil. É um caminho, mas certamente é um caminho muito difícil e doloroso. Doutora Elaine, como saber quando é necessária a internação compulsória? Bom, a necessidade, se ela não é expressa pelo próprio indivíduo atingido pela droga, ela pode ser observada pela família, pelos amigos, pelos parentes e que vão procurar essa recomendação em ajuda a esse indivíduo. Mas fora essas duas alternativas, a identificação tem que ser por intermédio de uma apuração até policial, porque como aconteceu em São Paulo recentemente, na Operação Centro Legal, onde a Polícia Militar esteve no espaço da cidade que foi alcunhado de Cracolândia, que é onde existe um grande contingente de viciados no local. A polícia esteve presente lá para tentar solucionar o problema e com essa presença policial foram detectadas as pessoas que estavam na situação de risco e encaminhadas para tratamento. Aproximadamente 700 pessoas acolheram a recomendação de fazer um tratamento e foram voluntariamente a essa solução de reabilitação. Mas fora essas que tiveram essa lucidez e aproveitaram essa oportunidade, haveria necessidade da presença do Ministério Público, da presença de peritos para avaliarem a situação e promoverem uma internação compulsória no caso. Agora, professora, a internação compulsória ela garante o direito à vida, mas ela também não pode aí entrar no direito à liberdade da pessoa? Sem sombra de dúvida, né? Estudos feitos recentemente pelo professor Dartil Silveira, da Unifesp, mostram que apenas 2% dos pacientes internados compulsoriamente conseguem se recuperar. 98% não se recuperam, né? Então, ou seja, do ponto de vista da efetividade da medida, em termos epidemiológicos, né, a medida é muito falha, é muito fraca do ponto de vista da efetividade, né? Então, você estabelecer a internação compulsória como política pública, eu acho muito complicado, eu acho extremamente complicado. A internação compulsória é uma medida que, a meu ver, deveria ser vista no caso a caso, né? No caso a caso, mas não como uma política pública, como algo determinado para todos, né? Quer dizer, a casuística é fundamental. Você fala do direito de liberdade, até onde uma pessoa que está no vício, notadamente do crack, com um alto comprometimento da sua sanidade psíquica e física, como ela tem liberdade, onde está a liberdade dela? Ela já perdeu isso na droga. Então, há necessidade de tentar conduzi-la ao tratamento, ainda que compulsoriamente, para não negar essa oportunidade de reabilitação. É uma visão
do problema. A gente respeita a visão dos psiquiatras, que realmente os estudos são realmente contundentes, no sentido que com a ajuda, com a vontade do drogado, o resultado é esplêndido. Mas e essas pessoas que não estão conseguindo exercer essa vontade para o tratamento? Mas veja, eu não sou contrária à internação voluntária, né? Porque dentro dos transtornos psiquiátricos, de um modo geral, e aí está incluída a dependência química, de fato, há situações nas quais o paciente perde a capacidade de avaliação, perde a capacidade de julgamento, perde a capacidade de compreender, inclusive, o que se passa com ele. Nesses casos é válido? Sim, o que digo sou contrária à internação compulsória como uma política pública. O mais adequado do ponto de vista médico, do ponto de vista, enfim, do atendimento a esses pacientes, é o estudo caso a caso, né? É que se avalie a situação caso a caso. É isso que eu acho que é importante. Nós vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. As nossas convidadas são a advogada Elaine Rodrigues e a professora de psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, Maria das Graças de Oliveira. No programa de hoje, estamos falando sobre a internação de dependentes químicos. Uma pesquisa do Conselho Nacional de Municípios mostra que 90% das cidades brasileiras enfrentam problemas com a circulação de drogas. Já o consumo está presente em praticamente todos os municípios. Foi constatado em 98% deles. Professora, a gente chegou a tocar aí no tema políticas públicas para dependentes químicos. O que tem sido feito para poder resolver esse problema? Olha, as medidas que têm sido buscadas pela Coordenação de Saúde Mental do Ministério da Saúde têm sido basicamente no investimento, né, dos centros de atenção psicossocial, né, são centros que propõem esse atendimento multiprofissional e propõem essa reabilitação psiquiátrica, né, psicossocial, leitos em hospitais gerais, né. Uma outra medida também que tem sido buscada são os consultórios de rua, quer dizer, levar os profissionais para onde estão os pacientes, aqueles que não têm condições de buscar ajuda por tudo aquilo que nós já conversamos. Agora, é evidente que o problema é muito grande e difícil de lidar, né? Então, quer dizer, tem se buscado essas medidas, tem se buscado essas alternativas, mas do meu ponto de vista, acho que não sou só eu que vejo assim, nós ainda estamos muito longe, né, de conseguirmos assambarcar toda a necessidade da população, todos aqueles que necessitam efetivamente de ajuda, né? Nós ainda somos muito poucos, eu diria, nessa guerra, né? Ainda somos muito poucos. Agora, doutora Elaine, como é que fica a situação de um paciente que ele não tem condição de pagar uma clínica particular, um tratamento particular, mas não consegue ser atingido por uma dessas políticas públicas? Ele tem direito também a buscar isso na justiça? A exemplo do que a gente vê quando as pessoas precisam de uma vaga em UTI, não tem? Sim, ele tem o direito e o Estado tem o dever de providenciar esse tratamento. Porque nós temos 2 artigos, no mínimo, na Constituição Federal, o 196 e o 227, que garantem o direito à saúde. Então, o dependente químico, ele está com a sua saúde prejudicada por conta da droga. Ele tem direito à saúde. Isso faz parte do conceito de cidadania, isso faz parte dos direitos fundamentais garantidos na Constituição Federal. Então, é dever do Estado. Ele tem que procurar os mecanismos, né, do Ministério Público, do Judiciário, para fazer valer, para dar efetividade a esse direito que está na Constituição. Pouco mais do que 2%, 3% do PIB é dedicado para essa área. Então, aqueles problemas dos hospitais psiquiátricos, dos manicômios judiciários, que
que se apresentaram no passado e que motivaram a reforma da psiquiatria, eles ainda continuam nesses instrumentos novos que a doutora Maria da Graça acabou de mencionar. Ainda nós não estamos com investimento e políticas públicas adequadas para surtir efeito. Agora, professora, a doutora falou em manicômios. Qual que é a diferença de tratamento para um paciente com problemas de saúde mental para o paciente com dependência química? Porque antes era tratado mais ou menos do mesmo jeito, não era? Sem dúvida, né? A questão da luta antimanicomial, né, ela tem o seu foco no esforço para prover um tipo de tratamento, né, aos pacientes psiquiátricos, incluindo o dependente químico, de prover um tratamento que seja realizado na comunidade, né, que seja realizado de tal maneira que esse paciente seja o menos estigmatizado possível, seja o menos isolado, excluído socialmente possível. Porque é fato, né, quer dizer, todos os transtornos psiquiátricos, eu acho que a dependência química principalmente, é alvo de muito estigma, é alvo de muito preconceito. Então, quando você diz que uma pessoa está num manicômio, foi levada para um manicômio, né, você, nesse momento, socialmente falando, você coloca ali um rótulo que é muito difícil de tirar depois, né? Isso acontece também com dependente químico? Eu acho que é pior com dependente químico, é pior. Porque o dependente químico, quer queira, quer não, ele é visto como alguém que está ali tangenciando a fronteira do crime, né? Ele é visto como alguém que tem um pé na criminalidade. E muitas vezes ele está inserido no tráfico. E aí as pessoas elas deixam de ter aquele olhar da bondade, da solidariedade, e de onde surge a exclusão social. Sem dúvida, né? O que a gente precisa considerar é que este pé na criminalidade que muitos usuários de droga acabam, de fato, colocando, tem a ver não com uma decisão a priori, tem a ver não com uma questão de caráter, né, uma questão de índole propriamente, mas tem a ver com a doença, né, tem a ver com a fissura, tem a ver com o avanço da dependência química, com a gravidade da dependência química, né. Então, toda a luta agora é para que estes pacientes possam ser acolhidos em internações de curta permanência, em hospitais gerais, né, para que eles possam logo dar continuidade ao seu tratamento na comunidade e, dessa forma, facilitar, fazer com que, de fato, o preconceito, o estigma contra eles seja menor. Esse histórico todo em relação ao que aconteceu nesses hospitais psiquiátricos, nesses manicômios, que é o principal entrave no olhar da internação compulsória. Quer dizer, será que não corremos o risco de transformar esses dependentes químicos numa experiência ruim, tanto quanto foi nos manicômios, nos hospitais psiquiátricos do passado, com esse modo de internação que é asilar, que deixa o indivíduo apartado da sociedade, com esse estigma. É preciso ter cuidado. Exatamente. Essa experiência ruim bloqueia um pouco o desenvolvimento de uma internação compulsória. E nas ruas as pessoas falam sobre a internação compulsória de dependentes químicos. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. Ele tem que ter um pouco de vontade, né, para ajudar. Mas se for um caso assim que está muito extremo, a família não tem mais solução, eu acho que tem que ser obrigado, né? A partir do momento que você não quer uma coisa, não se consegue nada de bom para ele. Não adianta. Ele primeiro tem que querer se curar, né, para depois vir o resto. Se não ter outro jeito, se tivesse um filho meu, eu internaria. Porque é melhor do que deixar na rua. Sem ser internado na clínica, ele sempre vai estar procurando, sempre vai estar atrás. Ele vai se acabar dia após dia, né? Vai estar se matando com as próprias mãos. Então eu acho que tem que internar mesmo. Pelo menos ele vai estar fora das drogas. É um lugar que ele não vai sair. Se ele não luta por ele, alguém tem que lutar por ele também. Chega um limite que a família não suporta mais, então tem que pôr ele lá para pelo menos tentar para que dê certo. Professora, a senhora já falou até aí nos números, mas vamos repetir.
a pessoa querer o tratamento faz toda a diferença, não é isso? Faz toda a diferença. Há estudos que mostram que as pessoas que conseguiram largar a dependência química são pessoas que tiveram assim uma espécie de vivência, de experiência emocional semelhante a uma conversão religiosa. Quer dizer, algumas pessoas efetivamente fazem conversões religiosas e por causa disso mudam a vida, inclusive a dependência química. Mas eu me refiro aqui à experiência emocional, é uma vivência emocional que é descrita como semelhante a uma conversão religiosa. Quer dizer, quando a pessoa diz assim, não, chega, acabou, eu vou me converter ao meu próprio cuidado, né? Eu vou investir em mim, eu vou me resgatar. Isso é relatado como como a vivência emocional mais associada ao sucesso do tratamento da dependência química. Então, de fato, quando o paciente diz eu quero, faz toda a diferença. Doutora Elaine, e o paciente que diz, eu não quero, ele pode entrar com uma medida preventiva para evitar ser internado compulsoriamente, por exemplo? Sim, nós temos uma experiência jurisprudencial nesse sentido. Os tribunais têm acolhido pedidos de habeas corpus nas hipóteses de uma internação até involuntária, quando algum familiar tenta fazer essa internação, e na compulsória também. O judiciário tem se manifestado nesse sentido. Daí porque luta-se para a inserção dentro das políticas públicas, ao contrário da doutora Maria da Graça, no sentido de se ter essa internação compulsória no caso de drogas, como uma medida para viabilizar a oportunidade dessas pessoas que não querem o tratamento, testarem o tratamento, verem o que isso vai lhe trazer de benefício. E se essa pessoa estivesse desfazendo do patrimônio, a família pode pedir interdição dessa pessoa, Pode. por exemplo? É comum o pedido de interdição para, pelo menos, preservar o patrimônio. Agora, esse pedido pode ficar adstrito a essa preservação do patrimônio e não ser colocada o problema da internação. Podem ser duas coisas distintas. Podem ser duas coisas distintas. Então, só para a gente encerrar aqui, doutora, o que deve ser feito, o que precisa ser feito para garantir tanto um tratamento digno quanto a reinserção social dos dependentes? Eu acho que precisa haver um esforço conjunto da sociedade nesse sentido. Eu acho que o governo precisa encampar isso, e eu acho que vem buscando fazê-lo, mas é preciso que toda a sociedade se envolva, né, nesse processo de recuperação e de tratamento desses pacientes, né? Como? Acolhendo um paciente, um dependente químico num posto de trabalho, né? Facilitando, favorecendo a reinserção acadêmica, né, de um dependente químico. Então entra a questão da intersetorialidade, né? Quer dizer, não basta você tratar o paciente e deixá-lo abstinente. Não basta isso. É preciso também que ele encontre perspectiva, que ele encontre sentido para a sua vida, né? Então, se nós não orquestrarmos aí um trabalho conjunto, um trabalho multissetorial, fica muito difícil conseguir esse ideal, né, que é tão sonhado da reabilitação, da reinserção social. E para a senhora, doutora? Sim, eu acho que a medida mais eficiente seria a destinação de um percentual maior do PIB para a saúde pública, de um modo geral, e em particular para os dependentes químicos, ampliando essa rede de hospitais, de atendimento nos CAPs. Então, precisaria ampliar essa rede de atendimento, até para viabilizar melhor a internação compulsória, porque não adianta você promover a internação compulsória e jogar o indivíduo em instituições que não têm uma infraestrutura boa para acolhê-lo e reinseri-lo na sociedade com um tratamento adequado. Eu acho que essa seria a medida de maior peso. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um Artigo 5º. Professora Maria das Graças de Oliveira, doutora Elaine Rodrigues, eu agradeço a participação de vocês aqui conosco. Você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!
começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre obrigações e dívidas de quem mora em condomínio. O Artigo 5º garante o direito de propriedade. E para falar sobre como viver em condomínio, nós recebemos 2 convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o advogado Délcio João de Oliveira Júnior, assessor jurídico do Sindicondomínio do Distrito Federal. Também vamos conversar com o advogado Paulo Roberto de Oliveira Júnior, especialista na área civil. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutor Délcio, eu queria que o senhor começasse explicando para a gente quais são as principais obrigações de quem vive em condomínio. Morar em condomínio é realmente uma situação muito complexa. A principal obrigação de quem mora em condomínio é ter a consciência de que o seu direito individual, em hipótese nenhuma, pode sobrepor ao interesse coletivo. E dentre as obrigações do condômino é contribuir com as despesas ordinárias e extraordinárias, respeitar e fazer respeitar as deliberações de assembleia, a convenção, o regimento interno e a legislação, que é uma imposição legal para o síndico também. E morar em condomínio tem como obrigação saber socializar a moradia. É óbvio que, muitas vezes, nós estamos diante de conflitos, porque algumas pessoas não sabem realmente morar em coletividade. E aí vai gerar todos os problemas existentes. Doutor Paulo Roberto, e a relação com o condomínio segue as regras de qual tipo de legislação? Ela segue o Código Civil de 2002, que passou a regulamentar grande parte da matéria, e na parte que não é regida por essa legislação, pela Lei 4.591 de 64, conhecida como Lei dos Condomínios. E como é o funcionamento de um condomínio? Para colocar ordem onde vivem muitas pessoas, às vezes é preciso recorrer ao síndico. É ele o responsável por garantir o bom funcionamento e a boa convivência. E já tem até gente se especializando na função, se tornando síndico profissional. Cinco prédios, muita criança, barulho, cachorro e mais de 300 pessoas reclamando dia e noite. Esse é o trabalho do Rafael. Ser síndico de vários condomínios requer muita paciência e administração. É muito mais fácil você colocar o problema para o síndico tentar com uma visão, às vezes externa, às vezes numa mudança de procedimento ele consegue resolver o problema. Agora, se for um problema pessoal entre moradores, o que eu faria era sentar com os dois para conversar e tentar resolver o problema. Além de mediar conflitos entre os moradores, o síndico também é responsável por coordenar os funcionários e manter tudo organizado. Eu diria que são os 4 Cs, né? Carro, cano, criança e cachorro. Basicamente são esses, se resumem a gente tentar fazer alguma negociação ou atuar antes que o problema aconteça nos apartamentos ou no imóvel. As normas existem, como, por exemplo, a convenção coletiva e o regimento interno. E, claro, não podemos esquecer do pagamento do condomínio, essencial para manter o prédio em ordem. Deixar de pagar a taxa de condomínio é uma decisão completamente errônea de quem toma essa decisão, porque ele está deixando que as outras pessoas cumpram o seu papel. Se eu me predispus a morar em um condomínio, eu preciso saber que a regra tem a regra do meu espaço, que é o meu, que é o privado, e daquilo que é coletivo, que é comum, que é do condomínio. Doutor Paulo, a gente viu aí que o que não falta é problema, mas vamos começar falando da taxa de condomínio. É uma obrigação que não tem como discutir, não é mesmo? Não, não tem. A taxa de condomínio, ela é uma das obrigações do condômino. Então, ele está previsto no Código Civil e ele não tem como escapar. E o que acontece, doutor Délcio, se alguém deixa de pagar a taxa de condomínio? Na verdade, a primeira situação que nós temos que lembrar é que o condomínio não paga a taxa de condomínio. Ele contribui para o rateio das despesas, porque o condomínio não é uma empresa, então ele não vende serviço. A segunda questão é que o condômino que deixar de contribuir para com sua cota parte do rateio, ele vai ser cobrado administrativamente, ele vai ser cobrado judicialmente e, pior, se ele não pagar amigavelmente ou judicialmente, ele pode chegar a perder o seu próprio imóvel. Essa questão que nós temos que verificar também é a forma do rateio.
porque isso cria muito conflito no condomínio. A lei determina que o rateio será feito pela fração ideal, ou seja, pela proporção da unidade na edificação. Porém, o Código Civil também dá ao condomínio o direito de, em convenção, estabelecer outra forma de rateio, que pode ser por unidade, pode ser por tamanho de unidade, ou a forma que os condôminos melhor verificarem que será tratado com equidade o rateio. E o que é cobrado? Tem sempre uma multa de quem atrasa? Esse é um grande problema, né? A Lei 4.591 de 64, ela estabelecia uma multa de 20%, ela estabelecia juros e correção monetária. O Código Civil, que entrou em vigor em janeiro de 2003, ele reduziu a multa de condomínio de 20% para 2%. E isso majorou a inadimplência de forma considerável, porque hoje uma das dívidas mais baratas é a dívida do condomínio. Então, toda pessoa que está devendo condomínio ou que está em dificuldades financeiras, ele prefere pagar a escola de seu filho, ele prefere pagar o cheque especial, o cartão de crédito, financiamento do carro, ou mesmo viajar pagando suas prestações de viagem. Por quê? Sabendo que a dívida condominial é uma dívida que demora muito a ser recebida e é uma dívida que é muito barata financeiramente. Então, ele, em regra, ele deixa em segundo plano. O que não deveria acontecer, porque quando ele deixa a obrigação condominial do rateio das despesas em segundo plano, ele está levando aos seus vizinhos a obrigação de pagar a sua quota parte. Ou seja, a taxa condominial provavelmente vai majorar de valor e quem vai sofrer são os seus vizinhos. E o que os vizinhos devem fazer nesse caso, doutor Paulo, ou o próprio síndico? Tem que entrar com ação na justiça, tentar negociar? Qual é o caminho para cobrar essa dívida? Como o doutor Delcio falou, essa ação ela demanda bastante tempo. Tá? O ideal, até por conta da convivência entre os vizinhos, os condôminos, é tentar resolver amigavelmente. Não havendo opção, tem que se recorrer à justiça. E no caso de um imóvel alugado, quem é responsabilizado pela dívida, o inquilino ou o proprietário? O proprietário. Mesmo que o contrato de locação preveja que a obrigação é do inquilino, o proprietário do imóvel ele pode ser acionado e terá, no caso, uma ação regressiva contra o inquilino, mas ele responde pela dívida perante o condomínio. E é legal, doutor Delcio, condicionar, por exemplo, o pagamento do aluguel ao pagamento do condomínio para evitar que o proprietário seja surpreendido com uma dívida que ele nem sabe que existe? Como o doutor Paulo asseverou, o que acontece? A dívida de condomínio ela é considerada própria do imóvel. Nós chamamos de próprio terreno. Significa dizer que se o inquilino não pagar, o proprietário vai ter que arcar com a sua obrigação, porque é dele a dívida, ela é anexada ao imóvel. Quando o inquilino e o proprietário firmam um contrato que tem interesse somente entre proprietário e inquilino, o condomínio não tem como intervir e o condomínio não tem como ser responsabilizado por aquilo. E o proprietário e o inquilino firmam um contrato onde o inquilino será responsável pelo pagamento das taxas condominiais, IPTU e demais despesas. Por óbvio, o proprietário pode clausular, ou seja, colocar em contrato a obrigação do inquilino pagar as duas situações, taxa condominial e aluguel, de forma concomitante. Então, existe a possibilidade, sim, de se recusar de receber o aluguel se a taxa condominial não estiver em dias. Só que não é interessante para nenhuma das partes. Por quê? O proprietário terá dois problemas. Um é responder perante o condomínio da dívida e o outro é não receber o aluguel. Então, o melhor pode piorar a situação. Com certeza pode piorar a situação. O melhor nesse caso é receber o aluguel e notificar o inquilino para que ele coloque em dias as obrigações condominiais. Em não colocando em dias as obrigações condominiais, o contrato poderá ser rescindido, mesmo estando em sua vigência. Por quê? Porque o inquilino, mesmo estando em dia com o aluguel também. Mesmo estando em dias com os aluguéis, ele poderá ter o contrato rescindido, esse inquilino, porque ele descumpriu o que estava previsto contratualmente. Agora, a gente já viu aqui, já falou, doutor Paulo, que o bem pode ser penhorado para pagar a dívida. Vale mesmo se for o único bem da família? Vale. O Código Civil, no seu artigo 1715, expressamente prevê que o imóvel, mesmo sendo bem de família, pode ser penhorado para pagar dívidas de condomínio. E, nesse caso, o processo é mais demorado, mais rápido, ou isso não influencia? Não, ele não influencia. O processo vai seguir seu trâmite normal, com a diferença que, mesmo se tratando de bem de família, ele pode sofrer execução. Doutor Delcio, agora em relação às taxas extras, que todo mundo reclama muito, o proprietário ou inquilino, no caso, eles podem se recusar a pagar essas taxas ou o que foi decidido em assembleia é soberano? O síndico de condomínio, ele sempre tenta dar assessoria aos condomínios no seguinte sentido. O edital de convocação é o pilar de todas as decisões em condomínio. Então, se o proprietário
se insurgir contra uma taxa de condomínio e essa taxa de condomínio tivesse sido aprovada, levando em consideração todos os princípios e formalidades exigidos por lei, ele não tem como se furtar do pagamento. Porém, se a aprovação dessa taxa extra tivesse sido feita de forma equivocada, por exemplo, não tivesse sido aprovado um orçamento previamente, não tivesse sido obedecido a inclusão da deliberação da obra e da taxa extra em edital, não tiver observado o quórum qualificado para votação para cada tipo de obras, esse proprietário poderá ajuizar uma ação e o Poder Judiciário irá declarar a nulidade do ato deliberatório e, de forma indireta, ele terá como discutir a legalidade daquela cobrança. Porém, como eu disse inicialmente, se efetivamente o condomínio, por intermédio do seu síndico, realizar todas as formalidades legais, ele terá que acatar. Por quê? Morar em condomínio é isto. O bem comum tem que sobrepor ao interesse individual. Se, infelizmente, a pessoa que mora no condomínio não tem como arcar com a despesa extraordinária da melhoria do prédio ou da implementação de algumas situações de interesse geral, ele vai ter que arrumar uma outra solução, porque ele não está apto a residir naquela localidade. E quem é responsável pelo pagamento de taxa extra e de IPTU, doutor Paulo? Como já foi dito, essas taxas elas são próprias da coisa. Tá? Então, a obrigação cabe ao proprietário do imóvel. A gente viu aí na reportagem a questão do síndico profissional. Isso é legal? É melhor ou é pior para quem vive em condomínio? A legalidade ela está prevista na própria lei. Porque o artigo 1347 do Código Civil estabelece que qualquer pessoa pode ser síndico. Então não existe um regramento de ser condômino ou não ser condômino. Porém, a convenção do condomínio vai estabelecer que se pode ter um síndico que não seja proprietário do imóvel, em não existindo previsão de vedação de que o síndico seja pessoa estranha ao condomínio, nós podemos efetivamente ter, sim, um síndico profissional. O síndico condomínio DF, ele lançou, aqui no Distrito Federal, a primeira faculdade que forma síndicos profissionais. Então, efetivamente, o síndico profissional é algo inevitável para o futuro. Hoje os condomínios são muito mais complexos, esses condomínios, eles demandam uma quantidade de serviço muito maior e, quando não se está preparado, o que vai acarretar? Um aumento da taxa condominial, a efetivação do aumento da inadimplência e até um desassossego geral, porque o condomínio não vai ser gerado como se deveria ser. Porém, não existe como impor a contratação de síndico profissional, mas a legalidade é plena. E nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Veja só o que tem no Via Legal desta semana. Estivemos em um presídio de segurança máxima para mostrar como vivem alguns dos presos mais perigosos do país. Suspeitas ainda não esclarecidas envolvem a construção da Vila do Pan, no Rio de Janeiro. A discussão serve de alerta para a forma como o país tem se preparado para a Copa de 2014. O programa também mostra as consequências do acidente ambiental que colocou em risco o equilíbrio marinho em Santa Catarina. Um produto tóxico e cancerígeno atingiu o mar. Não perca o nosso programa. Vários serviços são oferecidos de forma gratuita no site do Tribunal Superior Eleitoral, o www.tse.jus.br. No quadro Serviços ao Eleitor, do lado esquerdo da página principal, estão os links mais acessados. Para saber se você está em dia com a Justiça Eleitoral, é só clicar em Certidões e depois no link Quitação Eleitoral. Ao abrir a página, é preciso ler os termos e confirmar a leitura para que a certidão seja emitida. Depois disso, o eleitor deve preencher os campos com as informações solicitadas e emitir o documento. O comprovante mostra quem está em dia com a Justiça Eleitoral. A lei prevê a exigência da quitação eleitoral para a retirada de passaporte, carteira de identidade e tomar posse em concurso público, entre outras restrições. Quem deixou de votar alguma vez só consegue a certidão depois de ter o pedido de justificativa de ausência à urna deferido pelo juiz eleitoral. Estamos de volta com o artigo 5º.
Hoje os nossos convidados são o advogado Paulo Roberto de Oliveira Júnior e o assessor jurídico do Síndico Condomínio, Délcio João de Oliveira Júnior. Eles conversam conosco sobre dívidas e obrigações de quem vive em condomínio. Quem mora em um espaço coletivo sabe que muitas vezes dá para ouvir o que se fala no vizinho. Imagine então quando as regras de convivência não são respeitadas. Para quem se sente incomodado pelo barulho, por exemplo, a saída pode ser recorrer à justiça. A construção civil é um dos setores que mais cresce no país. E com os imóveis cada vez mais próximos, a privacidade dos moradores fica ameaçada. Quem vive em condomínio sabe que os vizinhos inconvenientes sempre estão presentes. Existe leis no que tange ao sossego, a perturbação da paz no âmbito criminal. Existe a responsabilização civil, que é prevista pelo Código Civil, ou mesmo sanções administrativas que estão previstas e que podem ser usadas como fundamento para a responsabilização das pessoas que causarem perturbação do sossego ou da paz. Uma moradora de Niterói vai receber R$ 7.000 da vizinha por danos morais. A indenização é por conta de uma festa rave com som alto que causou vários problemas para a vizinha. Além disso, os frequentadores bloquearam a rua e espalharam lixo por toda a parte. A autora da ação alegou violação do direito de vizinhança e perturbação da ordem. A proprietária alugou o imóvel para uma festa simples e, na defesa, alegou que a falha foi da polícia, que foi chamada e não fez nada. Mas o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não aceitou os argumentos e considerou que cabe à proprietária cumprir as normas exigidas para o convívio social. O juiz ele sempre pauta de acordo com a extensão do dano que for causado e da condição econômica da pessoa que vai pagar a indenização. O excesso de barulho, independente do horário, deve ser coibido pela administração do condomínio ou até mesmo pela polícia. Mas, para seu Silvio, antes de começar uma briga na justiça, o melhor mesmo é conversar. Procurar sempre o diálogo, né? Eu, graças a Deus, conheço todo mundo, falo com todo mundo, até aceito uma reclamação com um sorriso, porque eu vou pedir sempre também com muita educação. Doutor Délcio, qual que é a orientação nesses casos? É sempre tentar conversar, como disse o síndico aí na reportagem? O síndico ele é a peça fundamental na administração de condomínio. Ele deve ser o mediador de todos os conflitos, até porque ele foi eleito democraticamente pela maioria dos condôminos. Então, depositaram nele a confiança de ser aquela pessoa mediadora, a pessoa que irá gerir o bem comum. Então, todos os conflitos devem passar primeiro por sua pessoa. E não sendo possível ao síndico compor e dirimir os problemas, ele realmente deve dar um encaminhamento. Porém, o síndico deve exaurir todas as possibilidades. Se necessário, inclusive, chamar uma assembleia, porque muitas vezes a questão que aparentemente é individual, ela pode ser coletiva. Nem sempre é possível que a solução venha amigavelmente. Não sendo possível a solução amigável, o final dessa questão é o Poder Judiciário que deve resolver. Agora, doutor Paulo Roberto, a multa pode ser aplicada diretamente quando é um caso como esse, ou o proprietário tem que ser notificado antes, tem que ter uma segunda chance, vamos dizer assim? Olha, o bom senso dita que a pessoa seja notificada. Agora, há casos, por exemplo, uma mudança feita fora do horário estabelecido. A mudança já foi feita. Então, a multa pode ser aplicada diretamente pelo condomínio. E é preciso entrar na justiça para isso ou a convenção do condomínio pode determinar? Prevendo a convenção, ela pode ser aplicada diretamente. Posteriormente, pode vir a ser discutida na justiça, mas pode ser aplicada diretamente pelo condomínio. E, de modo geral, doutor Délcio, essa multa vai para quem? Para quem se sentiu incomodado, para o condomínio? Como é que é essa questão? Essa multa sempre é revertida em favor dos cofres condominiais, ou seja, para a coletividade. Por quê? Porque a multa só pode ser aplicada em caso de previsão em convenção ou regimento interno. Não sendo previsto em convenção e regimento interno, nós temos que ter uma deliberação de assembleia, assim como dispõe o artigo 1337 do Código Civil. E essa multa ela vai ser estabelecida em conformidade com o previsto nos instrumentos normativos. Por exemplo, a lei diz que ela não pode ultrapassar a um limite de 10 taxas condominiais. Porém, para que se aplique uma multa do valor de 10 taxas condominiais, o condômino infrator ele tem que ter uma conduta antissocial reiterada. E tem que ter um quórum qualificado para a aplicação dessa multa. Então, o síndico deve, como o doutor Paulo disse, efetivamente aplicar a multa,
quando for o caso, quando a convenção não dispuser diferente, aplicar a multa e dar o direito do contraditório, aonde o proprietário ou usuário do imóvel vai poder justificar os seus atos. Em sendo justificado, em existindo um recurso para efetivar a cobrança dela na justiça, deve-se, primeiro, passar ao crivo da Assembleia, para verificar se a justificativa, ou seja, a defesa daquela pessoa que foi punida, essas justificativas são plausíveis e podem ensejar a anistia da obrigação de pagar a multa. Doutor Paulo Roberto, a gente viu que no caso da taxa de condomínio, a responsabilidade é sempre do proprietário. E no caso de um barulho, de um incômodo para os outros vizinhos, o proprietário também pode ser responsabilizado? É ele que tem que tomar providência? Também. Nesse caso, o proprietário também pode ser responsabilizado, cabendo a ele, se for o caso, uma ação regressiva contra o inquilino. E ele pode pedir para desocupar o imóvel também? Pode chegar a esse ponto. Tá? Descumprindo as regras do contrato de locação, pode-se ensejar o pedido de desocupação do imóvel. E nas ruas as pessoas falam sobre as dívidas de condomínio. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. É uma taxa para deixar o condomínio melhor. Então, se todos pagam, o que não pagar devia ter uma multa, uma condição para acontecer deles não pagar, dele voltar a pagar normal. A pessoa inadimplente, no caso, para mim deveria pagar uma multa, ao meu ver, deveria ter um tipo de multa e caso mesmo assim ela não pagasse, justiça, né? Os que não pagam vão usufruir dos mesmos direitos que as pessoas que estão pagando. Eu acho que eles deviam ser privados das regalias que quem paga tem o direito, né? Não é justo pessoas pagarem um condomínio e outras pessoas não pagarem. Contribuir para a limpeza, para os serviços condominais e funcionários que trabalham no prédio. Se ele está devendo, se ele fez o trato, assinou, está concordando com aquilo ali, então ele tem que cumprir com o que ele falou, né? E as normas que ele fez com o condomínio. Doutor Délcio, o morador ele pode ser impedido de usar de algum benefício que o condomínio ofereça se ele estiver em atraso com as taxas, se ele estiver inadimplente, como as pessoas disseram aí nas ruas? Essa questão é muito interessante. O Poder Judiciário já foi, por diversas vezes, provocado a decidir sobre essa questão. E ele vem dividindo posições, porque se a convenção ou o regimento interno prever algumas penalidades ou exclusões de utilização de área comum, deveria ser cumprido. Porém, o Poder Judiciário ele vem entendendo que, efetivamente, o condômino, adimplente ou inadimplente, ele é proprietário também das áreas comuns. Assim, ele não poderia ser coibido, ou seja, proibido de usar determinadas áreas. Por exemplo, elevador, hall de entrada, escadas e tudo aquilo que fosse necessário à sua locomoção e à utilização plena do bem. Porém, caso exista na convenção, no regimento interno, uma deliberação de que o inadimplente não poderá usar salão de festas, não poderá usar piscinas, quadra de esportes, isso sim pode ser implementado. Isso sim pode ser aplicado ao condômino a restrição de não uso. Também nós temos que observar que se o condomínio for individualizado na cobrança de água e essa individualização ela não for doada à companhia de águas da localidade, for o condomínio que realiza a leitura, existem decisões na justiça que, inclusive, permite que o condomínio faça o corte de água pela inadimplência. Então, é muito importante que o condomínio tenha uma convenção e um regimento interno bem atualizado para que o síndico possa ter instrumentos normativos para coibir a inadimplência e implementar as motivações para que as pessoas possam contribuir pontualmente. Doutor Paulo Roberto, nós estamos falando aqui na Convenção dos Condomínios. O que acontece se uma convenção entra em conflito com a lei? Sempre vai prevalecer a lei. Tá? Entre conflitos existentes entre a Convenção do condomínio e a lei, prevalece a lei. Quem é que faz a convenção normalmente? Geralmente, a convenção é feita quando da inauguração do empreendimento, a própria construtora reúne os adquirentes e já elabora uma convenção do condomínio. Já existe um modelo padrão, vamos dizer assim? Não necessariamente um modelo padrão, para se adequar à realidade de cada imóvel, o empreendimento, tá? Mas geralmente é assim que acontece. Agora, doutor Délcio, o senhor falou em manter a convenção atualizada. Como é feita essa atualização? É preciso convocar uma assembleia? Hoje nós temos duas posições diferentes. Nós temos uma convenção que ela só pode ser alterada com o voto de 2/3 do total dos condôminos. E nós temos um regimento interno que ele pode ser alterado com qualquer número de condôminos.
Por que disso? O Código Civil sofreu uma alteração, a Lei 10.931 alterou o que dispõe no Código Civil, dando ao condomínio a liberdade de, com quórum muito menor em assembleia, deliberar sobre a alteração do regimento interno. E essas questões de convivência, de obrigações e deveres, eles devem constar em regimento interno e não em convenção. Então, efetivamente, para que alterem a convenção ou regimento interno, nós temos que observar o que dispõe a lei. É óbvio que a lei deu ao condomínio e aos condôminos o direito de preencher as lacunas ou flexibilizar algumas normas jurídicas, desde que não aquelas flexibilizações ou aqueles preenchimentos de lacunas não interrompam ou diminuam a aplicação da própria lei, do Código Civil e da Lei 4.591 de 64. Mas, sem observância dos preceitos legais, não se pode alterar a convenção e o regimento interno. Só para a gente encerrar, então, vale a regra do bom senso sempre, doutor Paulo Roberto? Sempre. O bom senso, a educação na convivência com seus vizinhos é fundamental na vida em condomínio. Para o senhor, doutor Deusio? Olha, morar em condomínio realmente é você saber viver em coletividade. É um aprendizado no dia a dia. E todos devem ter o bom senso muito espontâneo e sempre observar que o seu direito termina quando começa o direito do seu vizinho. E com esse conselho, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutor Paulo Roberto, doutor Deusio, eu agradeço a presença de vocês aqui conosco no estúdio do Artigo 5º e lembro que você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!